Dando continuidade ao item 2, acidente do trabalho, bloco 4, eixo temático 4, CNU, AFT. Bora estudar, pessoal, bora estudar. Item 2.3, emissão de comunicação de acidente de trabalho, CAT, certo? Vamos começar e já sabem, né? Dê um like, se inscreva, me siga em todas as redes sociais, compartilhe os vídeos e assim a gente vai continuar se ajudando. Sem perder tempo, vamos para a nossa questão. A ocorrência, olha só, essa foi uma questão que eu consegui pegar da Sesgran Rio, tá? Então, atenção aqui na forma que os caras elaboram a questão aqui. É uma questão de 2011, não tinha mais atual, mas as outras eu peguei mais atual. Mas é tudo ali a mesma coisinha. A ocorrência de doença profissional, de afastamento por agravamento, de lesão de acidente do trabalho e de óbito imediato do trabalhador em acidente do trabalho devem ser comunicadas ao INSS, respectivamente por meio de CAT. Então, está perguntando qual é a CAT que você vai ter que colocar ali. Inicial, de reabertura ou de comunicação de óbito, que são esses 3 tipos. Então, há 3 tipos de CAT, pessoal. Inicial, de reabertura e de comunicação de óbito. A CAT inicial é a primeira comunicação do acidente de trabalho. Ela deve ser emitida independente de óbito ou não. Após emitida uma CAT inicial, há 2 possibilidades: agravamento da lesão ou doença ou o óbito. Quando ocorre o agravamento de uma lesão ou doença, é necessário emitir uma CAT de reabertura. Em caso de óbito, deve-se emitir, então, a CAT de comunicação de óbito, após feita a CAT inicial, tá? Vamos fixar melhor isso daqui. Eu trouxe para vocês aqui a Instrução Normativa INSS/PRES, número 77, de 2015. Em seu artigo 327, diz o seguinte: o acidente de trabalho ocorrido deverá ser comunicado ao INSS por meio da CAT, observado o artigo 38, 328, e deve ser referir às seguintes ocorrências: CAT inicial, acidente do trabalho típico, trajeto, doença profissional, doença do trabalho ou óbito imediato. CAT de reabertura, afastamento por agravamento de lesão, de acidente do trabalho ou de doença profissional ou do trabalho, tá? Então, tem um agravamento ali, ou afastamento, CAT de reabertura. E CAT de comunicação de óbito, falecimento decorrente de acidente ou doença profissional do trabalho após o registro da CAT inicial. E a gente vai ver várias questões aqui, alguns exercícios de fixação, alguns exemplos para você conseguir saber quando você vai fazer cada uma dessas CATs. Se você tem dúvidas ainda, como eu mando isso para o social, como que eu faço, tal. Pessoal, como eu entro ali na área de membros aqui do meu canal no YouTube, eu tenho várias aulas completaças ali de PGR, LTCAT, todo envio de dados para o social, CAT, tá? Então, se você ainda quiser ficar mais por dentro disso tudo, para fazer essa prova, para prestar serviço, assina a área de membros, que você não vai se arrepender. Bora lá, então. Então, a ocorrência de doença profissional, tá? Ok, tem uma doença profissional, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma CAT inicial. Houve afastamento por agravamento de lesão do acidente de trabalho, aí eu tenho que fazer a CAT de reabertura. E aí depois houve o óbito imediato do trabalhador em acidente de trabalho. Se é um óbito imediato, eu vou fazer uma CAT inicial, tá? Então, o que tem aqui? Inicial, reabertura, inicial, reabertura, inicial, inicial. Então, tira essas opções. Inicial, reabertura, inicial, reabertura, inicial e inicial. Aqui, se você não souber direitinho esses itens, qual CAT você vai abrir e por quê, você vai correr o risco de assinalar a questão B aqui, né? Dizer que afastamento, que doença profissional é inicial, depois você pode dizer que o afastamento por agravamento é de reabertura, e se você não souber que
não prestar atenção nessa palavra imediato aqui, ó, óbito imediato, você pode cair aqui e falar, é comunicação de óbito. Não. Se o óbito é imediato, é inicial. Se o óbito aconteceu depois, né, do acidente, tal, aí é a comunicação, né? Então, você já tem uma CAT inicial, você tira a comunicação de óbito. Se de imediato após o acidente a pessoa já morreu, é uma CAT de inicial. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos aqui ver uns exemplos de fixação de uma vez por todas, para a gente não ficar mais com esse problema de CAT, de confundir qual CAT que vai, tá? Então, veja alguns exemplos aqui, pessoal. O segurado empregado sofre um acidente e é afastado. A empresa empregadora emite uma CAT inicial. O empregado vem a falecer após alguns dias devido à lesão. A empresa, então, emite uma CAT de comunicação de óbito, tá? Segundo exemplo, o segurado empregado sofre um acidente e é afastado. A empresa empregadora emite uma CAT inicial. Após 15 dias, as lesões do empregado apresentam-se agravadas. A empresa, então, emite uma CAT de reabertura para comunicar esse agravo. Beleza? O segurado empregado sofre um acidente e vai a óbito de imediato. Então, a empresa vai emitir uma CAT inicial, comunicando o óbito, sem a necessidade de abrir uma CAT de comunicação de óbito, tá? Observem que a gente só emite CAT de reabertura e de comunicação de óbito quando já existe a emissão de uma CAT inicial. A CAT de reabertura só é emitida se existir um agravamento da lesão resultante do acidente de trabalho ou situação equiparada e necessidade de afastamento do trabalho, ou seja, conforme previsto na legislação vigente, são necessários 3 requisitos para a emissão de uma CAT de reabertura. 1. Já existir uma CAT inicial em relação àquela lesão ou acidente, ocorrer agravamento da doença ou lesão. E 3. Existir necessidade de afastamento em razão desse agravamento. A carta de comunicação de óbito não é emitida quando o acidente de trabalho causa óbito imediato do trabalhador. Nesse caso, a gente deve emitir a CAT inicial. Beleza? Deu para fixar? Então, vamos para mais uma questão. Questão de 2023 também. A comunicação de acidente de trabalho, CAT, é um documento emitido para reconhecer um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. Sobre a questão, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. Né? No item anterior, a gente falou sobre as doenças, né? Doenças de trabalho, doenças ocupacionais, e agora a gente está falando da comunicação dessas doenças aqui. Então, vamos ver. Esse item são 1, 2, 3, 4. Vamos ver qual que é verdadeiro, qual que é falso, tá? Acidentes de trabalho sem afastamento dispensam a elaboração da CAT? Não, pessoal. A afirmativa é falsa, porque a CAT deve ser emitida para qualquer acidente, independente de afastamento do trabalhador. Isso, pois uma queda pode não resultar em efeitos imediatos, mas problemas futuros podem ser apresentados. Por isso, deve ser emitida para qualquer acidente. O 2 aqui. Acidente de trabalho com morte dispensam a elaboração da CAT? Também é falso, porque a gente deve emitir a CAT inicial e após a CAT de comunicação de óbito. Próximo, a Previdência deve ser informada sobre acidentes do trabalho até o primeiro dia útil após a ocorrência? Sim, essa está correta. E a última, a CAT deve ser preenchida formalmente pelo empregador, sendo este o responsável pelo seu encaminhamento? É falso também, porque o empregador é responsável pelo encaminhamento da CAT, mas pode também outra pessoa, o próprio médico, enfim, outras pessoas podem fazer esse preenchimento, tá? Então, de acordo com o gabarito ali, a alternativa certa é a C. Beleza? Então, a gente termina aqui essa parte da CAT.
também foi bem curtinha, bem rapidinha, e peço para vocês ficarem de olho nessa normativa aqui do INSS, que é o número INSS PRES 77 de 2015, né? Os artigos 327, 328 e os outros artigos que forem pertinentes. Beleza? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula.